Olá, muito boa noite. Hoje, sexta-feira, 16 de dezembro, Atualidades Pampa, seu programa preferido de final de noite. Aliás, de final de tarde, início de noite, já está no ar com as notícias mais importantes desta sexta-feira, que amanheceu com a Operação Timóteo, envolvendo o pastor Silas Malafaia, que diz que não recebeu dinheiro de bandido nenhum, negou e foi conduzido coercitivamente para depor. Por aqui, por Porto Alegre, o futuro prefeito Marquesan. Acho que do sexo feminino são os argentinos. Ah, essa foi demais. Nem bem começou a temporada, já esqueceram mais um no posto de gasolina. Verdade, né? Gente, esquecem a filha, esquecem a mulher, esquecem a amiga, a namorada, a sogra. Vem cá, esses caras não olham pra trás dentro do carro quando Não conversam, né? Não conversam, acho, durante a viagem. Não, mas olha, não precisa nem conversar. Quando você vai arrancar do posto de gasolina, abastecer, olha pra trás. Um, dois, três, quatro, cinco. A mãe, vai embora. Acho que os argentinos, quando vierem pro Brasil, vão começar a fazer chamada dentro do carro. Fulano, presente, ciclano. Pô, mas um carro transporta 4, 5 pessoas. O cara tem dois argentinos. Um argentino nada a ver, que é o do interior. E o argentino do top, fashion, tudo que a mulher gosta, é o de Buenos Aires. Agora, falando em Argentina, que agora, qual é que esquece? Eu acho que do interior. Porque o de Buenos Aires só fica em Punta del Este. El olvido. Que tristeza, aquele ônibus que caiu com estudantes da Argentina, muito triste. 3 vítimas, 2 estudantes de 18 anos e uma instrutora que vinha com o grupo. Eles estavam vindo da Argentina para o Brasil, iam passar férias comemorando a formatura do ensino médio, não sei como é que a nomenclatura, né, na Argentina. E olha que tristeza. O motorista dormiu, o ônibus estava com uma capacidade maior do que a permitida e agora o motorista já foi responsabilizado como homicídio culposo e quem também vai sofrer as penas é o dono da empresa. É uma empresa argentina? Argentina, a empresa? Que tristeza, né? Tinha... Balneário Camboriú. Tinha, eu acho que 5, alguma coisa assim, passageiros a mais do que a capacidade. E outro acidente bem grave na sexta-feira, agora de tarde, aconteceu em Belo Horizonte, na BR-356, em Belvedere, na região centro-sul de Belo Horizonte, né? De acordo com a polícia militar, uma carreta desgovernada teria provocado o engavetamento de 20 carros. Meu Deus! As pessoas estavam até entrar no ar presas nas ferragens, helicópteros tentando resgate. Diz que realmente essa carreta completamente desgovernada e muito carregada, ela estava muito carregada, muito pesada, foi assim, varrendo. Olha, as imagens são horríveis, envolvendo 20 carros. Aí é aquilo, tu tá ali na tua, de boa, né? Ali, e daqui a pouco acontece uma catástrofe na tua frente, né? Que é uma situação até me lembra muito. Quais são o nome dos 4 sobreviventes, hein? É o Alan Ruschel. O Alan Ruschel foi o primeiro a ser liberado. O Neto, o Forman e o radialista. Exatamente. André, o radialista. Rafael. Exatamente, Rafael. O Rafael, que ainda está em tratamento por uma pneumonia. Ele pegou uma bactéria, uma infecção hospitalar. Fez uma cirurgia num dos pés, mas já está liberado, poderia ir para casa, mas como ele tem uma bactéria ainda que não está bem curada, ele está sendo mantido em monitoramento. O Forman fez uma nova cirurgia e o Alan Ruschel foi para casa hoje. Hoje, que bom, né? Essa é a boa notícia. E o Neto voltando, né? O Neto já voltou. Teve um encontro dele com o Alan Ruschel. É emocionante. E eu escutei o Rafael hoje dar uma entrevista que eu fiquei impressionada. Olha só, ele disse assim, tava todo mundo andando no avião e tal, ninguém avisou nada, ninguém sabia o que estava acontecendo, nada, eles acharam que estava demorando um pouco mais do que eles esperavam, quer dizer, é 4 horas, estava 4:05, sei lá, tô chutando, mas assim, passaram alguns minutos e igual ele levantou e foi pro banco de trás
Então ele estava entre duas pessoas, né, conversando e tal. E aí ele disse que percebeu que as luzes se apagaram e que o motor também, às vezes o piloto desliga, né, enfim, ele pensou assim, ele reduz a velocidade. Né? Ele achou, não desligar, mas tem aquela redução. É um barulhinho que a gente fica também aqui. E aí ele disse assim, bom, vou botar meu cinto, né, mas a gente deve estar chegando e tal. E ele disse assim, eu não senti em nenhum momento a queda, porque o avião foi planando. Deve ter sido muito rápido. E ele disse que não, Vitorino, ele não lembra da batida, ele não lembra de nada. Ele lembra quando ele acordou e foi uma sorte, porque as pessoas da equipe de salvamento já tinham saído do local de salvamento, enfim, e voltaram, retornaram. Temperatura negativa. E ele conseguiu falar. Conseguiu chamar e falou, e chamou e pediu ajuda e tentou acordar os dois que estavam do lado dele. Disse que não tinha, né? Não tinham sinais vitais, etc. Que ele caiu em cima de uma árvore. O banco deles parou numa árvore. Ficou travado entre duas árvores. Então que ele não teve a queda total até o chão, que ele acha que é por isso, né? Que aconteceu. Poderia ter morrido. O banco foi projetado. O cinto segurou ele. O banco foi projetado sobre uma árvore e o banco travou na árvore. E os dois companheiros que estavam do lado dele morreram no impacto, mas acabaram protegendo ele, que estava entre os dois. Que estava entre os dois. E então, aí ele acordou no hospital, e aí, no hospital não, antes, né, quando ele chamou e tal, e ele disse assim, eu não sabia, eu achei assim que eu ia ficar 2 dias e já ia pra casa, que eu tava ele não tinha ideia sabia da gravidade. Era grave. Do tamanho da tragédia. E hoje ele recebeu alta, né, no hospital de Chapecó. O Alan Ruschel. O Alan Ruschel. Esse é o jornalista. O Rafael. Agora, todos os sobreviventes disseram a mesma coisa. A aeronave simplesmente parou, apagou tudo. Os motores pararam. Acabou a gasolina. E o piloto não falou nada. O piloto não avisou nada. Coloquem o cinto, se protejam, fiquem na posição muita e tal. Gente, muito mais gente poderia ter se salvo se ele recomendasse que as pessoas voltassem para o lugar, colocassem o cinto, na posição, como ficou a aeromoça e o técnico que estava, o técnico que fica na cabine, mas ele estava no fundo da aeronave, quem ficou no fundo tinha mais possibilidade, porque ela embicou e bateu na montanha. Mas isso historicamente é assim, né? Quem fica no fundo da aeronave tem uma probabilidade maior. Agora, o impressionante de tudo isso, e eu acho o porquê, um dos motivos que esse piloto, esse idiota, esse imbecil, sonhos do onírico, o homem que acha que os sonhos representam a vida, os pensamentos, etc, etc. E num dos livros dele, ele citou o seu herói em filosofia, o cidadão chamado Immanuel Kant, que era estudado na universidade aonde ele se forma. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês um livro que é de uma série publicada pela Folha de São Paulo, A Crítica da Razão Prática. Esse é um livrinho que saiu na época, 2 anos, não me lembro quanto tempo atrás, saiu na faixa de R$20. Então, se você tiver a oportunidade de ler esse livro trata da vida e dos pensamentos deste extraordinário alemão chamado Immanuel Kant. Este homem produziu uma das maiores obras da história da literatura e da filosofia da Alemanha. Esta mesma série da Folha de São Paulo trouxe Schopenhauer, trouxe Descartes, trouxe Spinoza, trouxe Schiller, trouxe as grandes personalidades da filosofia. A filosofia, muita gente, mas para que ler filosofia? A filosofia, ela faz um bem à pessoa, porque muitas coisas que você não entende, você vai aprender através da sua leitura desses grandes filósofos. Aí você, mas são coisas antigas. Não são coisas antigas, porque o ser humano é o mesmo. Ele na sua essência, ele pode melhorar, ele pode mudar, mas a essência dele é a mesma sempre. Então, eu recomendo a vocês, se você tiver a oportunidade de ler Kant, principalmente esse livro, porque aqui é uma condensação dos principais pensamentos de Immanuel Kant, esse grande filósofo, o preferido dele, do Dr. Carl Gustav Jung. Eu vou dizer uma coisa para ti, mano. Eu queria até que o Vitorino fosse o juiz dessa minha colocação, porque o Vitorino é um cara que ele
ele orbita nas duas áreas, essa área tua e a minha área. Eu, como professor de história e antropólogo, eu tenho um pensamento um pouco divergente do Marley. Eu acho que esses grandes filósofos na história, eu já estudei eles, eu acho que eles viviam numa época. Aquela filosofia se adaptava naquela época. Eu acho que nós tivemos uma transformação tão grande com notícias do nosso portal. Agora sim. Você sabe que eu vou levar em consideração uma coisa que é triste para nós brasileiros, mas sabe que se for botar na ponta da caneta hoje, infelizmente os políticos honestos são minoria, Chicão. Eles existem, né? A gente tem que... Eles existem pessoas sérias que fazem a prestação de contas, que participam das campanhas, que se sujeitam ao voto popular, mas eles são cada vez mais minoria. Triste um país que a gente tem que admitir que isso é uma verdade. Eu fico, assim, absolutamente angustiado. Existe gente séria na esquerda, existe gente séria na direita, existe gente séria no centro, enfim, mas eles estão em número cada vez menor no legislativo brasileiro. E isso me preocupa, porque se a gente não começar a punir logo, se o STF não começar a botar a gente na cadeia, eles vão chegar à conclusão de que tudo é uma grande enganação, tudo é um grande jogo de cena para a imprensa noticiar, para se tentar fazer com que as pessoas se sintam desmoralizadas ou humilhadas por ter seu nome. Pano de fundo. Está parecendo assim, ou o STF começa a condenar e botar a gente na cadeia, ou então a esculhambação que nós vivemos vai transcender. Agora, Vitorino, me parece que nós estamos vivendo na época dos rebotalhos, né? Rebotalho, né? Sujeira, lixo, sabe? Que são a maioria que desses políticos nós estamos vendo por aí. Quem são os políticos honestos hoje, né? Eu conheço alguns, né? Mas conheço um número bem maior, como você disse, de pessoas desonestas. Porque no momento que vão levantar a ficha dessas pessoas, porque a maior parte dos políticos são, como diz o Chicão, vaselinas. Então, todo vaselina, né? Meu amigo, meu irmão e tal, aquela coisa toda e tal. E só procuram o eleitor no momento da eleição, porque depois da eleição eles desaparecem totalmente, né? Desaparecem totalmente. Então, este é o grande problema. Agora, o culpado é o eleitor. Eu me lembro que uma vez o Pelé disse o seguinte, né? Que brasileiro não sabia votar. Mas a imprensa daquela época... Caiu em cima. Você lembra dessa época, Vitor? Lembro. Massacraram o Pelé. O Pelé disse, olha, vocês não sabem votar. O Pelé acabaram com o Pelé, né? E tá aí a prova, né? Lembra que o Geisel disse também? Todo mundo quer os militares fora, quer essa turma aí que tá fazendo discurso, esse discurso. Olha, essa gente que tá prometendo, que quer cuidar de vocês, eles não querem cuidar de vocês, querem cuidar dos seus próprios interesses. O general Geisel disse isso. Dá uma olhadinha para ver. E quando o Figueiredo assinou a permissão para a criação do sindicato, do sindicato dos metalúrgicos e tal, ele disse, eu vou assinar. Mas vocês vão se arrepender amargamente disso aí. Olha aí, a coisa tá por aí, dona Carla. Que deu. Agora, o Chicão, lembrei de você essa semana, quando eu vi uma notícia interessante. A Ferrari vai lançar um carro que será fabricado em apenas 10 unidades. Mas a Ferrari é campeã de fazer essas séries especiais, inclusive teve uma Ferrari F50, mas nunca 10, fazia o 322, um número cabalístico. Isso aí, Vitorino, está se tornando o grande gadget das grandes marcas mundiais. Tem uma fábrica de relógio chamada Frank Miller, que é o relógio do Neymar e do Rafael Nadal. Eles fabricam uma série de 50 só e lançam nas principais joalherias do planeta a 2 milhões de reais. Coisa de 500 mil dólares um relógio e vende. Você vai ter um sheik árabe que compra um cara lá de Abu Dhabi. Sabe? E a venda é a marca. E vende a marca. É interessante isso. Essa Ferrari que vai ser lançada é a Ferrari que vai ter... O senhor não gosta de Ferrari? O senhor disse aqui? Original. Não, mas ele está comentando a Ferrari. Embora não gostando, ele está comentando. Por isso que eu lembrei do Chicão. São apenas 10 exemplares, ou seja, super exclusiva. Um motor 12 cilindros. Que é a Ferrari original, o V12. O V12, 12 cilindros. Ele vai ser quadriturbo, ou seja, vai ter um injetor para cada 3 pistões. Vai ser um negócio assim. Mas dá para andar na rua? Porque normalmente esses carros são para autódromos particulares. Você vê que é autódromo particular na Europa? Tu imagina. O cara compra o carro para andar. Esse carro vai de 0 a 100 km em 2,8 segundos. Imagina. Mas a Magda ou a Carla falaram uma vez de um Porsche 908 de 18 conversível. Esse carro, que é de um famoso empresário da área calçadista, que até que é meu amigo, nem vamos citar o nome dele aqui,
de repente ele gosta de ter um sigilo, esse é um carro homologado para andar em autódromo particular. Quem tem na Europa é para andar em autódromo. É porque esses carros são muito baixos, né? Exato, então não tem nem teto até. Boa noite. Acabou o assunto carro. Terminou? Porque terminou, né? Tá, terminou o programa? Não, acabou o assunto carro. Olha, bem. Boa noite. Vocês viram o vídeo que está circulando na rede, onde um jornalista da TV árabe, Al Jazeera, coloca a ex-presidente Dilma na parede perguntando: a senhora sabia de tudo, corrupção, enquanto presidente foi cúmplice, ou não sabia de nada e foi incompetente? Na minha opinião, ela foi competentemente cúmplice, corrupta e conivente e outras coisas mais. Abraços. E aí ela disse que eu não estava lendo os e-mails dela, Manuela, viu? Manuela, que não estava dando tempo. Agora eu consegui parar e ler o teu e-mail. Eu não vi esse vídeo, não sei se vocês assistiram. Também não vi, agora tem que ver, olha, as montagens, as brincadeiras de internet aí, difícil. Cuidado, hein? De acreditar em tudo. Cuidado, porque eu não lembro da presidente Dilma Rousseff ter dado entrevista para Al Jazeera. Al Jazeera sair do governo. Era da Al-Qaeda, a TV que dava Estados Islâmicos. Ela não faria isso, né? Não, assim, ó, eu não quero colocar em xeque, mas eu não sei. A Al Jazeera transmite para o mundo inteiro, hein? Mas ela ficou famosa por causa de transmitir os vídeos do Estado Islâmico. Sim, do como é o nome daquele. Agora, as pessoas que estão acostumadas a achar que pode, né, largar ofensas pela internet, pelo celular, que a lei não pega, né, que ninguém sofre penas por isso, não é bem assim, né? Cada vez mais as leis da sociedade estão sendo aplicadas também no mundo virtual. Há que diga um cidadão que terá de pagar R$20 mil a uma advogada por xingá-la em um grupo de WhatsApp. Olha só, o incidente aconteceu em junho, quando o réu publicou piadas machistas e xingamentos contra a ex-presidente Dilma em um grupo de WhatsApp, tá? Ao reclamar das publicações, a advogada que reclamou, não faça isso e tal, ela também foi insultada no grupo por esse cidadão. Esse caso aconteceu em São Paulo e o juiz considera o caso o seguinte: ninguém é obrigado a concordar politicamente com ninguém, mas que isso não lhe dá direito, por mais calorosa que seja a discussão, de adotar uma conduta tão repugnante, típica de movimentos totalitários. Aí. E essas brigas e xingamentos pela internet acontecem cada vez mais. E não é em grupinhos de WhatsApp, não. A gente vê até no próprio Facebook. As pessoas despejando ódio contra quem quer que seja, até contra amigos. As amizades que se desfazem pelas redes sociais. Mas uma coisa é você bater boca, discutir, coisa e tal. Outra coisa é ofender. Mas tem. Vitorino tem razão nisso aí. Tem ofensas e ofensas. Você tá discutindo, quantas vezes a gente brigou? Não, eu brigo contigo, mas alguma vez eu ofendi moralmente, digo no processo, eu acho que será, então... Eu acho que sim. Não, mas assim, gente, olha aqui, ó. Por favor. Para um pouquinho. Eu acho que a justiça... Fazer a retratação. Eu vou fazer a retratação. Gente, a justiça tem que regrar as relações sociais, agora tem limite. Daqui a pouco o juiz vai decidir o que eu devo dizer ou fazer na minha casa. Peraí, tava um bloco de discussão política. Porque você quer, porque você é isso, que você é aquilo, porque é a tua mãe, é o teu pai. A Jéssica, tua vizinha, não sai de cima, cansou, tá sacada. Ela vai me xingar. E eu de boxe. Eu acho que tem que ter limite também do fato das pessoas exporem as outras pessoas. Nesse caso, eles estavam em um grupo onde tinham outras pessoas. Então, que chamasse essa moça no privado e conversasse direto com ela. Mas eu acho, Jéssica, tá todo mundo muito chato. E piora a situação. Não, mas é que as pessoas se escondem atrás da máquina. Sim, tem muita coragem. Não tem coragem de dizer na tua mata. Não tem. Eu tenho coragem de ir na casa do Vitorino. Elas realmente usam cada palavra. Eu tô achando que o senhor Chicão Tofan tá cortejando alguém aqui na mesa, hein? Eu também acho. É o Vitorino, então. É o Vitorino. É um amor peludo. Olha, eu vou ler. O fair play, olha o fair play. Né, Cris, hein? Tu não acha? Pegou a minha mensagem. Eu sou fã do Vitorino, acho ele um cara assim fantástico. Um amigo advogado. Regiamente para. Chicão, olha só a mensagem que eu recebi de uma telespectadora chamada Vera Flor, e no final ela diz assim: eu já enviei muitos WhatsApp e nunca tive a sorte
de ser lido. Assisto todos os dias o programa e é um tsunami de conhecimento geral. Um grande beijo a todos. Não vou conseguir falar. Tsunami de conhecimento? Bom, eu tô... Água, cadê a água? Cadê a água? Não, terminou a água. Marne tomou toda a água. O Marne toma toda a água. O que aconteceu? Lembra que eu fiz aquela maquiagem HD e tal? Botei uma foto no Facebook. E aí a Vera falou o seguinte, olha que bonito. Olha, molhei tudo. Carlinha, se posso chamar assim, pois tem uma filha da sua idade. Você é linda de corpo e alma, com maquiagem ou sem maquiagem, cabelos presos ou soltos, sua delicadeza vem dos seus olhos, o seu sorriso vem da sua alma, uma mulher completa e muito simples no seu ego. Você é pra mim, daí ela coloca outros elogios, é um orgulho de mãe ver o seu posicionamento íntegro nos diversos assuntos, gostaria que lesse e tal, já mandou vários. Eu quero agradecer a Vera, porque eu fiquei realmente emocionada, me tocou, quando eu acordei hoje, sexta-feira, e li o comentário dela, eu disse assim, porque a gente tá aqui exposto, falando aquilo que a gente pensa, num programa ao vivo, muitas vezes a gente fala algumas coisas e depois se arrepende. Centenas de milhares de e talvez até se arrependa depois e depois pede perdão e depois, enfim, isso faz parte da vida, né? A gente é ser humano. E quando eu li aqui e li a sua mensagem, realmente eu fiquei bem emocionada. Mas é incrível, né, Carla, o retorno que a gente tem do público de casa, todas as mensagens que a gente recebe nas redes sociais, isso dá um ânimo pra gente, revigora a gente todos os dias. Também agradecer a todos os nossos fãs. Muito obrigada pelo carinho sempre. Tem muita gente que realmente nos xinga, a gente acaba lendo também os xingamentos. Sim. E quando é crítica, a crítica ela pode ser muito construtiva. Né? Claro. Agora, xingar no meio não precisa. E a própria participação, olha aqui, eu acabei de receber do Guilherme Brits o vídeo da Al Jazeera e da entrevista. Ô Guilherme, assim, eu vou assistir em casa com calma, ver se não tem montagem, nada, tá? E aí a gente volta a comentar, mas o vídeo de fato existe, tá na internet e o texto tá com a legenda em inglês aqui e de fato o repórter aparentemente faz... Agora, viu, Carla? A Fernanda, nossa telespectadora, disse que eu sou a réplica do Bruce Willis. É verdade. Segundo a margem de erro aquela. E eu sou a réplica. E ela disse, como é que tu conhece uma mulher quando tá velha, quando ela tá com o lábio com código de barra? Ah, bom, depois dos 40 começa a ficar com código de barra, eu tenho meu código amigo. Código de não barra tem, é a idade é empalacada. Como é que eu tenho 50 e não tenho? Ah, bom, o que tu fez na boca, então? Ácido hialurônico. Ah, viu? Chicão Tofani. Só com Eu quero fazer uma pergunta pro Chicão. Chicão, você é o Bruce Willis. O Vitorino é o quê e eu? Eu não posso falar mal do Vitorino, que eu tô com uma lua de mel de amizade com ele. O Marne é o Sean singela. Só posso ficar careca. Vamos lá, Cris, nós temos os últimos minutos. Não, é que tu falou da telespectadora que te mandou e eu me lembrei de uma que me mandou uma mensagem também que me emocionou muito. Sean Connery é virginiano também. A Lerô Rodrigues, olha só o que ela falou. Ela disse assim, quando a filha dela nasceu, ela ficou 50 dias na UTI. Com isso, me deu uma deprê. Vim pra casa com ela, fiquei em pânico de ficar sozinha à noite. Foi aí que liguei a TV e vi o teu programa, o meu antigo programa Estúdio Pampa, e dali pra frente, tu foste minha companheira todas as noites, me sentia protegida te assistindo. Eu falo e as pessoas não acreditam, mas é pura verdade, te amamos. Muito obrigada, viu, Lerô? O que a gente O Vitorino também me assistiu na madrugada. Esse momento na tua vida. E essa mensagem me emocionou muito. Muito obrigada. Incrível esse retorno. Agora a Cris também tá na madrugada, né? Só que agora... Continua na madruga. Continua na madruga, não saiu eu também recebi. Tô noutra operação, que nem eu tô vai ter que falar da mensagem. Eu também recebi uma mensagem que me emocionou aqui. Vitorino, vai, não sei o que, vai, tu é o não sei o que. Vitorino, compareça no RH. Olha, ficamos por aqui. Hoje é sexta-feira, amanhã, final de semana. Se cuide na estrada se for para a praia, ou se cuide também nas ruas de Porto Alegre ou aqui no interior do nosso estado. Não, Marne Barcelos está impossível. Hoje ele vai aprontar. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada pela participação. Beijo.